Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou advogado e hoje eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão de militares e golpes que parece que não deixam a gente tranquilo nunca. Mas antes de começar, eu vou pedir obviamente para você dar um joinha no vídeo, espalhe o conteúdo, se inscreve no canal, porque senão a gente não consegue crescer, né? E se a gente não consegue crescer, a gente não espalha a nossa reflexão. E esse é um canal de reflexão, onde eu reflito o que eu estou pensando, baseado no que vocês comentam, baseado no que a gente vê. É muito curioso, né, o que tem acontecido. Veja, desde que o Jair Bolsonaro assumiu, não passa um dia sem que a gente não tenha algum tipo de ameaça, a gente fique falando em golpe e tal. Vamos notar o seguinte aqui, é claramente o rabo balançando o cachorro. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, o poder militar precisa entender que eles não são melhores do que o poder civil. Cada centavo que eles ganham de salário, de prótese peniana, de Viagra, tudo isso que saiu na mídia, de leite condensado, de uísque, de picanha, de salário de 300 mil, como o Bolsonaro pagou, cada centavo disso vem do nosso dinheiro. Do dinheiro que eu produzo, da riqueza que eu produzo, da riqueza que você produz. Os militares não produzem riqueza. Ao contrário. Veja, a gente reclama de muita coisa dos Estados Unidos. Mas tem uma coisa que eles são interessantes. Lá, o rabo não balança o cachorro. Quem balança é o cachorro que balança o rabo. O Trump enganou um militar de alta patente outro dia, chamando ele, outro dia não, né, quando ele estava no poder naturalmente, chamando ele para uma caminhada para discutir determinados assuntos, e quando o cara percebeu, ele estava no meio de uma campanha. Foi no dia, né, ele percebeu que era um ato de campanha. Ele saiu e no dia seguinte ele se manifestou. Eu peço desculpas, eu não percebi que aquilo era um ato de campanha, fui enganado e quero dizer que os exércitos americanos, né, as forças armadas americanas, jamais agirão contra o próprio povo. Veja bem, jamais agirão contra o próprio povo. Hoje, nós vimos uma pesquisa que fala o seguinte: o exército brasileiro é uma das forças armadas que mais matou o próprio povo na América Latina. Você se lembra, pelo que eu me lembro, o último inimigo externo que nós tivemos foi na Guerra do Paraguai, que foi uma vergonha. Mas fora isso, você se lembra de alguma outra vez que o exército brasileiro não estivesse confrontando o próprio povo? É um assinte. Você ter que ouvir, outro dia como nós ouvimos ontem, o general Etchegoyen dizendo que foi uma covardia o que Lula falou, porque o Lula falou que o exército tem que estar subordinado à república. Covardia por quê, cara pálida? O que os militares acham que tem melhor do que o civil? Me conte. O quê? Por quê? Não entra na minha cabeça isso. É estapafúrdio. Hoje, na reunião que o Lula teve na data de hoje, eles não gostaram que chamou para reunião o presidente da Fiesp. Mas eles não têm que gostar ou deixar de gostar? O que eles têm? Eles têm que se subordinar. Se você não gosta do que o teu chefe faz, peça a conta e vai embora. Nós pagamos o seu salário. Por que na América Latina os exércitos, né, Força Armada, acha que pode alguma coisa, que são alguma coisa? Não, amigos, vocês não são nada melhor do que nós. Vocês têm o seu valor, assim como eu tenho o meu, o médico tem o dele, qualquer um. Né? A faxineira tem o valor dela, o motorista de ônibus e por aí vai. Vocês não são melhores que ninguém, entendam, não são. Vistam as sandálias da humildade. Por quê? Porque vocês têm armas? Para usar contra o próprio povo? Que foi historicamente o que vocês têm feito no Brasil? Isto é uma vergonha, a forma que os militares agem no Brasil. Não é? E é uma vergonha o civil que baba ovo em cima de militar pedindo golpe. Porque ou é estúpido ou é mal informado. Por quê? Porque os militares são mais honestos que os civis? Não são. Não são. Nós estamos vendo o tanto de corrupção que está aparecendo. Os militares ligados ao Jair Bolsonaro,
caixa 2, rachadinha, 39 quilos de cocaína preso no avião presidencial, pegos na Espanha, porque se dependesse do Brasil ninguém pegava. Cadê a moral? Outro dia o general Santos Cruz, que é da reserva, falou assim, não, porque o Bolsonaro, como se tivesse engambelado as Forças Armadas. Não, meu amigo, não engambelou. Porque os militares ficaram quietos enquanto não se manifestaram a favor do golpe. Mas se o golpe viesse, eles iam adorar. É fato isso. É fato. A educação que os nossos militares têm é uma educação golpista. É uma educação surreal. Com esse delírio anticomunista, essa bobagem que não existe mais no mundo moderno. E ainda que fosse comunista, meu Deus do céu, vocês aí da extrema-direita e da direita reclamam tanto do Hugo Chávez, da Venezuela, o que os nossos militares fazem foi exatamente o que o Hugo Chávez fez. Não se esqueça, ele era militar. Usar o exército para manter o próprio povo no seu cercadinho. É claro que ali na Venezuela tinha algumas condições, que nós nem vamos entrar no mérito para não se estender muito, né, que faziam com que o povo, a maioria do povo, apoiasse. Mas não se esqueçam, em 1964, quando o golpe militar ocorreu aqui no Brasil, a maioria do povo também apoiava, mas hoje não apoia mais. Então você já imaginou se houvesse um golpe militar hoje, com um estúpido como o Jair Bolsonaro comandando a nação? Um ditador que seria igual Saddam Hussein, com seus filhos loucos? Já imaginou? Aqueles empresários que foram flagrados nas mensagens lá, onde estava o velho da van, o cara lá do Madeiro, tudo naquele grupo, né, de WhatsApp, o cara dizendo assim, não tem problema que dê golpe, tem tantas ditaduras por aí e os países não ficam isolados. Ele tem toda a razão, de fato. Tem países que não ficam isolados, mas são quais repúblicas, por exemplo? Só porcaria que tem ditadorzinho. Mas essa gente não liga, porque eles não têm nem o espírito republicano, nem o espírito democrata, nem esses militares que querem golpe, e nem esses vagabundos civis que ficam babando ovo em cima de militar. Por quê? Porque querem golpe para dilapidar o país e o povo brasileiro. Porque bandido, meu amigo, tem em todo lugar. Bandido tem nas Forças Armadas, tem no mundo civil, tá? Tem advogado bandido, tem médico bandido, tem professor bandido, tem de tudo. Porque eu acho que o problema está na nossa ética enquanto povo brasileiro. A ética do povo brasileiro é questionável, e eu falo isso na condição de brasileiro. Então, vamos ser um pouco mais racional e parar para pensar, toda vez que a gente ouve isso, golpe, 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 nós civis temos que ter medo disso, nós temos medo disso o tempo todo, desde 1964. E quando você vai puxar pela história, você vai ver que o Brasil foi construído à base de golpe militar, a própria proclamação da República foi um golpe militar. Nós temos que parar com isso. A gente não vai ter paz para fazer esse país progredir se a gente não parar com isso. Mas não vamos nos iludir. Boa parte dessa gente não quer que o país progrida. Eles querem sugar as nossas riquezas, sugar o que o civil produz e que o próprio militar produz, apesar de não produzir renda. Gente, não, menos. Ok? Tá bom, então esse foi o meu pensamento. Por favor, me diga o que você acha. Fala aí, coloca aí no teu comentário, curta esse vídeo, compartilhe, ajuda a gente a crescer, tá bom? Obrigado e bom final de semana para você.